Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Aqui em casa estamos, graças a Deus. E hoje eu vou começar um vídeo diferente. Os meus vídeos que eu estou postando aqui serão mais ou menos nessa interação. Vai ter vídeos que eu vou aparecer, que eu vou conversar com vocês, mas vai ter outros que não, que eu vou mostrar mais do que eu tô fazendo, do que eu vou ficar falando. Eu não quero ser muito repetitiva ou falante demais, acho que vocês podem me entender. Então, eu quero ser uma coisa prática, mostrar para vocês o que eu estou fazendo sem precisar ficar falando o tempo todo. E aí, normalmente, quando eu fizer esse tipo de vídeo, eu vou usar a barra de texto, mas eu vou deixar sempre um pouquinho mais tempo, porque dê tempo de ler, né? Porque você vê e lê, dá para fazer as duas coisas, porque quando você lê um livro, você vê o livro e lê o livro para interpretar. Então, os meus vídeos são mais ou menos assim. Eu quero que vocês olhem, que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo e tentem tirar alguma coisa boa daquilo, sem eu precisar falar, entende? Mexer com uma outra região do nosso cérebro, porque o nosso cérebro muitas vezes ele tem preguiça de prestar atenção no que as pessoas estão fazendo, ou no que está acontecendo no ambiente só para ouvir o que a outra pessoa fala. E eu não quero que seja os meus vídeos o tempo todo assim. Aquela coisa comum que todo mundo faz, que liga a câmera, fala um monte e não mostra quase nada. Tanto que os meus vídeos, vocês podem ver que eu acho que eu só tenho um vídeo acelerado. E a proposta também não é essa. É sim postar vídeos mais curtos para não ficar cansativo e não tomar o tempo das pessoas, porque na verdade todo mundo, né, até eu, temos pouco tempo. Então eu penso nessa linha, um vídeo mais curto, mas com uma boa interação e que eu mexa com o cérebro de todo mundo, que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo, ou leiam a legenda, né, no caso ali a barra do texto. Ou então prestem atenção quando eu aparecer falando, tipo hoje. A programação para hoje era outra. Eu iria gravar o nosso primeiro vídeo fora, ia dar uma volta com as crianças, mas o tempo resolveu fechar e como meu marido está trabalhando fora, então ele está com o nosso carro e eu estou a pé. Então, para eu ir até o centro não é muito legal e com o tempo com previsão de chuva, né? E os meus filhos estão meio resfriadinhos, então piorou a situação. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade, até porque eu quero mostrar alguns lugares legais da minha cidade. Eu moro numa cidade litorânea do estado de Santa Catarina, no litoral norte de Santa Catarina. É um lugar muito bonito e muito agradável. Com o tempo vocês vão acompanhando meus vídeos e vão poder conhecer um pouquinho da nossa região. O que eu vou fazer hoje para não ficar sem fazer nada? Porque eu sou do tipo que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, porque senão eu acabo ficando com o meu psicológico doente, acaba me dando dor de cabeça por eu ficar ali esparramada no sofá. Não nasci para isso, não sou desse tipo. Então, eu fiz pão de fermentação natural, que mais para frente é claro que eu vou compartilhar a receita com vocês, porque é um pão maravilhoso. Mas como eu ainda estou no processo de aperfeiçoamento, estou melhorando, então eu não quero passar uma receita que não vai dar 100% certo. Primeiro eu quero acertar, chegar no ponto em que eu quero, para daí sim eu compartilhar a receita com vocês. Do fermento eu já posso fazer isso, porque o meu fermento natural já está bem ativo. Então em breve aí eu compartilho com vocês a receita do meu fermento. É um processo fácil, mas é bem demorado. É um processo bem longo, leva uns 16 dias até o fermento ficar no ponto ideal para usar no pão. Hoje eu vou fazer fatias húngaras, que é um dos doces que a gente mais ama aqui em casa e que faz sucesso sempre em que nós recebemos visitas, que eu faço. Dificilmente a pessoa não goste. É maravilhoso. Acho que muitos já devem conhecer, já devem saber o que é. Então eu vou compartilhar com vocês a minha forma de fazer, o meu jeito. Cada um tem um jeito, cada um tem uma receita. Então eu vou passar para vocês a minha receita, a minha forma de fazer. E também vou fazer um pão de fermentação rápida para poder fazer sanduíches para o Pietro, porque o de fermentação longa ele fica mais, é um sabor totalmente diferente e uma consistência diferente. Então o Pietro não curtiu muito o pão de fermentação longa para fazer sanduíche, até porque ele não fica com uma textura agradável. Então eu vou fazer um de fermentação rápida
para poder ter para fazer os sanduíches para ele. E os meus pães aqui normalmente são 100% integrais, são pães mais naturais. Faço branco, é claro, não tenho nenhum preconceito contra o glúten, mas eu procuro sempre consumir pães mais integrais, mais naturais possíveis. Então é isso, eu vou virar a câmera aqui para compartilhar o processo com vocês. Primeiro eu vou começar fermentando, ativando os fermentos, para depois fazer as massas. Então, para começar, eu vou fazer aqui fatias húngaras e aqui o pão. Para o pão, eu vou usar uma colher de sopa rasa de fermento, porque eu vou fazer um pão só. E para as fatias húngaras, eu também vou usar uma colher rasa de fermento. Para o pão, para ativar o fermento do pão e das fatias húngaras, eu vou colocar uma colher de açúcar rasa em cada fermento. Nas fatias húngaras, eu vou colocar uma xícara de leite morno e vou deixar fermentar aqui por uns 10 minutos. E no do pão, eu vou colocar 250 ml de água morna. Também vou deixar descansar por 10 minutos. São processos iguais, só com ingredientes, no caso o leite para as fatias húngaras e a água para o pão. Daqui 10 minutos eu venho colocar os outros ingredientes para amassar. Eu vou começar com o meu pão, que o fermento já está bem mais ativo. Eu vou adicionar meia colher de sopa rasa de sal, porque eu vou fazer só um pão. Vou colocar 2 colheres de óleo, bem cheias. Eu estou usando óleo de girassol. E vou colocar um pouquinho de chia, porque eu vou fazer pão integral com chia. Aí isso é a gosto. Farinha integral até dar o ponto. Mas eu não vou colocar tudo integral, vou colocar um pouquinho da branca, porque senão fica uma massa bem pesada e demora mais para crescer. Aí aqui eu vou colocando a olho mesmo, mas vai dar aí um meio quilo, umas 250 gramas de cada. Ou você pode colocar 300 gramas de trigo branco, de trigo integral, e o demais de trigo branco. Vai do gosto. Eu gosto de misturar para o pão ficar mais leve e crescer mais rápido. Aí vou colocar um pouquinho de branca e vou começar a sovar, para eu ver o ponto dessa massa. Deixa eu tirar meu anel, porque eu não gosto de fazer massas com nenhum tipo de acessório, seja no braço ou na mão. A minha mão já tá limpa, agora vamos mão na massa. Não é difícil fazer pão, só precisa ter amor por ele e saber dosar as quantidades, né? Quantidade de trigo com a quantidade líquida, para o pão não ficar nem pesado, mas também nem mole demais, né? E a minha massa já tá quase no ponto. Eu não vou ficar sovando ela na bancada, porque eu não faço isso. É um pão de pouca sova, então não tem necessidade de colocar ela na bancada. Ainda cola um pouquinho na mão, mas é assim mesmo, porque se ficar muito dura, o pão vai demorar muito para fermentar. E é coisa que eu não quero. Quero que esse pão fique pronto ainda hoje. Aí mistura bem, sova. Vou deixar descansar por uns 40 minutos. E aí eu vou modelar para pôr na forma, para depois ir pro forno. O meu pão aqui, ó, já tá prontinho, ó. Ainda cola na mão, mas não sai, ó. Mas é assim mesmo. E agora ele vai descansar em uma temperatura boa, né? Se tiver frio, dá uma mornadinha no forno e coloca dentro. Aqui tá nublado, com cara de chuva, mas não tá frio. Então dá pra deixar aqui mesmo. Agora eu vou lavar minha mão para começar as fatias húngaras. Pronto, o pão já tá pronto, agora eu vou fazer as fatias húngaras. Aqui a fermentação com leite demora um pouco mais, mas já dá pra amassar. Por que eu faço isso aqui? Porque eu não gosto daquele granulado que fica do fermento na massa. É o chamado encapsulamento de fermento. Eu não gosto e por isso eu faço esse processo. Deixo aí uns 10 minutos antes de começar a misturar os outros ingredientes para amassar. Mas como eu disse, cada um tem um jeito. Esse é o meu jeito, é o jeito que funciona para mim. Então aqui eu vou adicionar mais uma colher de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando
é açúcar demerara, mas pode ser usado branco também. Aqui tem 2 colheres de manteiga em temperatura ambiente, quanto mais molinha ela tiver, melhor. Como aqui hoje não tá nem calor, nem frio, ela tá um pouquinho mais firme. Aí eu vou colocar mais 2 colheres de óleo. E o ovo tá rolando aqui. Fica aqui. Óleo também. Eu uso girassol aqui em casa ou milho. Não uso óleo de soja, mas também é a gosto, né, gente? Eu uso as coisas que eu acho que é melhor, mas cada um usa o que quiser. Vou usar 2 ovos. Normalmente eu uso 3. Mas como eu não vou fazer muita massa, porque o Léo não tá em casa, então eu vou usar só 2 ovos, para não ficar muitos. Também não tenho o hábito de ficar quebrando o ovo separado. Se algum dia encontrar um ovo podre, já era a minha receita, né? Eu vou tudo na sorte. Tudo na sorte, as medidas, a maioria das minhas medidas é a olho. Não tem esse negócio de seguir muita regra, não. E aqui vou dar uma mexida agora, só para incorporar esses ovos. E vou colocar a mão na massa. E a quantidade de trigo é até a massa ficar no ponto certo. Quando que eu sei que a massa está no ponto certo? Pela textura. Não pode ficar dura, mas também nem muito mole, senão depois eu não consigo abrir ela na bancada. Aqui eu já coloquei 1 xícara rasa. Vou colocar mais um pouquinho para dar 2 xícaras rasa. Vamos ver se eu vou precisar de mais. Provavelmente eu vou precisar de mais um pouquinho. Como é uma receita que eu faço com muita frequência aqui em casa, então mais ou menos eu já sei quando eu vou precisar de mais trigo ou não. Se algum dia eu montar um café, uma padaria, alguma coisa relacionada à panificação, que é uma das coisas que eu gosto, provavelmente essas fatias húngaras serão um carro-chefe, porque são maravilhosas. E é difícil quem não goste quando faz, né? Quando reproduz, porque eu já tenho essa receita dessas fatias lá no meu Instagram. Então, muitas meninas já fizeram e falaram que amaram. É difícil quem não gosta. Se gosta de massa doce, leite condensado e coco, vai amar essa aqui, né? E manteiga, porque vai, no recheio dessa fatia aqui, vai 100 gramas de manteiga. Que é o próximo processo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, já foram 2 xícaras e meia praticamente, 3 xícaras e meia de trigo. Eu acho que chega por aqui. Agora eu vou amassar bem e também vou deixar descansar por uns 40 minutos. 40, 1 hora, vai depender muito do tempo. Quando ela dobrar de tamanho, eu vou espichar a massa para rechear, fatiar, colocar na forma e daí deixar ela fermentar de novo para daí assar. É assim mesmo, você tem que ir adicionando trigo até chegar na consistência ideal. Não tenho como passar uma medida exata, porque os ingredientes variam muito. Os ovos variam o tamanho, a farinha varia a absorção de líquido. Então, receitas, eu posso até passar as medidas que nem eu passei, mas vocês só vão saber as medidas exatas que vão dar certo na sua casa se você fizer. Porque, como eu disse, os ingredientes variam muito, cada marca, de cada região, tamanho dos ovos, qual é a temperatura, a manteiga. Ó, minha massa está pronta. Também não vou sovar na bancada. Se quiser pode sovar, mas eu não tenho esse hábito não. Vou sovar aqui por 2 minutos e já vou deixar descansar. Também, de preferência, eu sempre deixo em cima do meu fogão, porque ela fica fora da bancada, então essa bancada não fica passando frio pro fundo do bolo. Se for um lugar mais quentinho, melhor ainda. Como eu falei, dá pra aquecer o forno e colocar lá dentro.
uns 40 minutos eu vou abrir ela para rechear. Agora vamos fazer o recheio das fatias húngaras. Eu vou colocar aqui no meu bowl mais ou menos 100 gramas de manteiga sem sal. As minhas receitas são sempre com manteiga sem sal, porque dá assim uma grande diferença se você usar com sal. Então eu vou usar esse restinho aqui, deve ter mais 50 gramas aqui. E vou usar mais um pouquinho dessa. E a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, ela não pode estar dura, senão vocês não conseguem fazer uma pastinha dela para poder rechear. Se caso esquecer, tira e coloca no micro-ondas, mas não deixa ela derreter, senão vai derreter o açúcar e daí não vai ficar legal. Eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar, porque eu não gosto de muito doce, e ainda na cobertura vai leite condensado. Mas se você gostar de mais açúcar, pode colocar mais. Eu coloco só meia porque eu reduzo o açúcar para nós, e nós já acostumamos. E aqui eu tenho uma xícara de coco ralado fresco, o meu é fresco, e aí eu ralo e congelo. Aí eu tiro um pouquinho antes para ele ficar soltinho. Mas também pode usar aí, não sei, deve dar um pacotinho daqueles comprado, né? O coco seco. E acho que deve dar um pacotinho aí de umas 100 gramas, não faço ideia de quanto precise, né, em pacote, para dar uma xícara. Como eu sempre uso fresco, então já mais ou menos tem essa medida, né, que é essa minha xícara. Essa minha xícara aqui equivale a uns 200 ml, é a minha velha de guerra. Para todas as minhas receitas eu uso ela, porque daí eu já tenho ela como base, eu não preciso ficar usando a balança para ficar pesando, coisa que eu não gosto. Minhas receitas mais ou menos são sempre meio a olho. Nunca sigo uma medida exata, porque como eu falei, os ingredientes variam muito de marca, de temperatura do ambiente, de quantidade que você coloca, dos líquidos que absorvem. Então, receitas é meio... Você tem que ter uma base, mas você não pode seguir as medidas exatas que alguém te passa, se você não vai ter os mesmos ingredientes da mesma marca, do mesmo tipo que a outra pessoa está fazendo. Então, você tem que se basear nas quantidades e desenvolver a tua própria receita. Pelo menos é o que eu faço, porque toda vez que eu sigo a receita de alguém, algo dá errado. Então, é por experiência própria que eu dou essa indicação. Usem bases, mas nunca quantidades exatas de outras pessoas. Aí eu vou misturar tudo isso aqui, vou deixar fazer uma pastinha para eu poder passar na minha massa assim que eu abrir ela. Ela já tá quase no ponto para eu abrir. E aqui não tem segredo, é só misturar. Em dias mais quentes, você mistura com mais facilidade, porque a manteiga vai estar mais molinha, né? Mas em dias quentes, é só ter paciência misturando, porque o açúcar vai incorporando, o coco também. E vai virar na pastinha que eu preciso para espalhar na minha massa. Eu cozinho muito aqui em casa, eu faço tudo caseiro. É muito difícil nós comprar um bolo, um doce, um salgado, alguma coisa pronto. Porque eu costumo fazer tudo em casa, por se tornar mais barato, por eu saber o que eu tô comendo e porque eu gosto também. Não tem coisa mais gostosa do que daqui uma hora, quando essas fatias húngaras estiverem prontas, eu passar meu cafezinho, sentar ali na mesa com meus filhos e comer algo que eu fiz, sabendo os ingredientes que eu usei. Então, por isso eu costumo fazer. E em dias como hoje, que tudo é tão caro, vale muito a pena fazer em casa. É claro que tem muitas mulheres que trabalham o dia todo fora e não têm o tempo. Mas tempo a gente sempre acha. Quando eu trabalhava fora, eu fazia pães no final de semana. E aí eu congelava e conforme ia precisando durante a semana, era só descongelar. Eu sempre trabalhei fora, minha vida toda eu trabalhei fora. Só depois que nós decidimos ter filho, que foi uma opção e uma decisão minha e do meu marido, é claro, que eu iria ficar em casa o tempo que fosse necessário para que os nossos filhos tivessem um bom desenvolvimento.
O Pietro hoje já tem 5 anos, eu já poderia pensar em voltar a trabalhar, mas aí nós decidimos ter o André. E o André tem 2 aninhos, vai fazer agora no final do mês. Então, tudo é uma questão de escolha. E eu amo ser dona de casa. Não teve mais a minha renda, mas eu passei a fazer tudo em casa, comprar o mínimo de coisa possível, só os insumos mesmo para fazer as receitas. Sem falar que receitas são memórias afetivas. Eu estou criando memórias para os meus filhos. Quando eles forem adultos, eles vão ter boas memórias minhas, como eu tenho da minha mãe e das minhas avós. Eu cresci ao redor delas cozinhando, aprendi muita coisa com elas. E é isso que eu quero que os meus filhos tenham no futuro. Boas memórias da mãe cozinhando para eles. E tá pronta a minha pastinha. E vamos para a próxima etapa. Aqui, ó, como a minha massa já praticamente dobrou de tamanho. Já peguei o meu rolo aqui e vou colocar um pouquinho de farinha na bancada só para prevenir que a minha massa não grude aqui. Eu preciso abrir ela totalmente para poder passar o recheio. Tiro ela, normalmente eu tiro um pedaço assim e esfrego aqui dentro, que daí toda a massa que tá aqui cola nesse pedacinho. Aí vou dar uma leve sovada. E já vou procurar deixar minha massa um pouquinho mais retangular assim, porque daí ela vai abrir certo para eu poder não desperdiçar muita borda. E aqui, vamos usar o rolo. E não tem segredo, é só espuxar. Estou sempre testando novas receitas. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu estou treinando o pão de fermentação natural. É um processo lento que tem que ser contínuo. Uma hora eu vou acertar e ele vai ficar 100%. Os meus pães já ficam muito gostosos, mas ainda dá para melhorar. Mas isso é só o tempo, uma questão de praticar. Os meus primeiros pães, quando eu vim morar com ela, os pães integrais, né? Porque eu sempre fiz pão, desde a época que eu era solteira. Eu fazia pão no final de semana, para a semana toda para nós ter para comer. Mas era mais pão branco. E aí quando eu vim morar com ela, ele gostava mais de pães integrais. E eu não sabia fazer, mas eu continuei. No começo meus pães ficavam tão duros, se desse na cabeça de um era morte na certa. Mas aí eu fui aperfeiçoando as receitas até chegar no ponto ideal, que é o que eu faço hoje. Hoje eu já faço os pães com qualquer tipo de farinha e eles vão ficar bem gostosos. Mas é tudo um processo. A prática se leva à perfeição. E eu tô sempre testando novas receitas. Vocês vão ver que eu sempre vou compartilhar receitas novas com vocês. Ó, abri a massa. Tá na espessura que eu quero. Nem muito fina, nem muito grossa. Agora eu vou espalhar toda essa manteiga aqui e vou fazer um rolo dessa massa. E aí sempre começa desse lado aqui. E vai enrolando, vai juntando as pontinhas. É para fazer literalmente um rolinho. É para fazer com outros recheios, mas aqui é essa mesma, a tradicional, que a gente ama. Vai enrolando, enrola, enrola. Chega aqui, dá uma apertadinha para sentar bem a beirada da outra e puxa a massa para cá. Acerta. Eu vou pegar uma faca. Eu já separei os meus tabuleiros aqui, as minhas formas, né? Eu uso sempre uma faca de serrinha, que eu acho que o corte é melhor para trabalhar, porque é uma massa bem delicada, então você não pode pressionar a faca, porque o recheio vai sair e a massa vai ficar feia, né? Aí eu vou
Vou cortando. A espessura normalmente é aí um dedo, dois, depende do gosto, né? Eu não gosto muito fina e também nem muito grossa. E aí pega essa bordinha aqui, ó, e coloca coladinha na forma, as que dá pra colocar na lateral, né? Assim ela não vai abrir na hora de crescer de novo. E aí é só fatiando. Fatia, coloca todas ali na forma, deixa descansar por mais meia hora por aí, até elas dobrarem de tamanho. E só assar. Acho que eu vou tirar uma grande daqui, vou colocar aqui, e vou colocar essa menorzinha lá. E as pontinhas sempre ficam meio esquisitinhas, mas não vamos desperdiçar, né? Deixa eu cortar mais uma vez aqui. Vamos colocar aqui pra assar. Vou dar esses cocos aqui pra não desperdiçar. E aí aquelas que sobem um pouquinho, é só vir dar uma acertada assim com a faca. Porque senão na hora dela crescer, agora dela fermentar, se essa massinha aqui do meio tiver mais pra fora, ela vai sair totalmente pra fora. Por experiência própria. E é só dar uma firmadinha nelas assim com a faca, que ela vai ficar bem certinha na hora de crescer. Agora eu vou colocar elas no forno, sem ligar o forno. E vou deixar crescer. Quando elas dobrarem de tamanho, eu vou colocar para assar. Meia horinha, 180 graus. Mas aí eu compartilho com vocês. Agora eu vou colocar no forno e vou limpar essa bagunça aqui. E olha só, as fatias já dobraram de tamanho. Acabei de ligar o forno. Vou deixar elas assando por uma meia horinha ou até dourarem a 180 graus. E agora eu vou preparar a cobertura para pôr nelas. Enquanto as fatias estão lá no forno, assando, eu vou colocar o pão na forma. Aqui também eu faço do mesmo jeito. Pega um pouquinho de massa, esfrego aqui dentro para tirar todo esse excesso de massinha. O pão cresceu super bem. Como é um só, eu vou usar só uma assadeira. Aí dá uma amassada boa. Dobro as duas pontinhas e já vou modelar o meu pão. Ele ficou um pouquinho mais duro do que eu queria, mas tudo bem. Cresceu bem, então vai desenvolver. Agora eu vou deixar ele crescendo. E assim que as fatias húngaras ficarem assadas, eu coloco esse aqui. E para fazer cobertura, eu vou usar essa minha leiteira aqui, que é de cerâmica. Todas as minhas cerâmicas aqui da cozinha são da Ceraflame. Ceraflame fica em São Bento não, fica em Rio Negrinho. E daí tem como se fosse um outlet na beira da estrada lá, que vende pela metade do preço peças que tem pequenos defeitos. Essa aqui, o defeito talvez tenha sido, não sei, mas eu sei que eu paguei, eu acho que R$40 isso aqui, ó. E ela é bem grande, e eu adoro. As minhas panelas de cerâmica todas são de lá, as minhas assadeiras, tudo é de lá. Eu compro lá, porque eu pago mais barato coisas que na internet custam olho da clara. Eles dizem que tem pequenos defeitos, mas eu nunca encontrei. Ou quando encontra é um negocinho, uma farinha na tinta, uma pipoquinha que deu na hora da cocção do barro, né? E aí, esses são os defeitos que não saem, daí vira a segunda linha e é onde eles revendem nesse lugar por um preço maravilhoso. Então, vamos lá para a receita. Coloquei aqui, vou usar uma colher, já vou ligar o fogo e vou deixar ele mais baixo. Vou usar uma caixinha de leite condensado, mas eu não vou ferver isso aqui, eu só vou aquecer, porque se eu ferver ele vai ficar grosso e as fatias húngaras não vão absorver o líquido. Então, eu vou colocar todo esse leite condensado aqui. Podia ter colocado menos, já que são menos fatias, mas agora já foi. Não dá pra tirar. Então, só para cobertura é só leite condensado e leite. Se você não quiser colocar leite condensado, você pode colocar açúcar. Mas com leite condensado dá um gosto bem melhor. E uma xícara de leite.
aqui e mistura. Só aquecer. Misturar bem, deixar bem misturadinho e aquecido. E aí quando as fatias húngaras saírem do forno, despeja essa mistura aqui, essa cobertura, sobre elas quentes ainda, que daí elas vão absorver esse líquido. E é isso que dá aquele sabor todo especial. E aqui já estou com o bento. A cada 2, 3 dias eu tiro ele da geladeira e alimento ele, né? Pego os 50 gramas do fermento que estava lá, coloco num vidro novo, coloco 100 gramas de trigo, 100 ml de água, ou 100 gramas de água, e deixo ele fermentar. Daqui a pouco eu guardo ele na geladeira. E aqui eu tô fermentando separado para fazer outro pão, a mesma medida. Por quê? Eu podia tirar daqui do bento para fazer o pão, mas eu quis aproveitar, porque senão gera muito desperdício. E aí tô fermentando 2. Esse vai pro pão hoje e esse vai pra geladeira de volta, que é a minha matriz, né? Da onde eu tiro as porções para fazer os pães. Mais tarde, quando esse potinho aqui estiver cheio, eu vou preparar o pão de fermentação natural, que eu só vou assar amanhã. Ó, ficou bem grosso, tá tudo misturadinho, já tá mole, porque isso aqui aquece rápido. Vou desligar o forno ou o fogo e vou deixar aqui. Quando as fatias saírem do forno, eu rego elas. Hora de tirar as fatias. Essa que tava lá fora e essa aqui dentro. Estão super quentes ainda, os fornos acabaram de desligar. Aí com elas ainda quente, coloca a calda, que é o calor da forma e delas ainda que vai absorver essa calda, que vai ficar maravilhosa. E aí, só deixar esfriar e saborear. Se quiser, dá pra pôr coco aqui por cima. Eu não vou colocar porque já tem no meio, então, e eu acabei esquecendo de tirar do congelador, tá congelado ainda. Estão prontos. Agora eu vou passar um café enquanto elas esfriam para nós comer. Que ganha a figurinha do... A figurinha secreta. Sério? E o André aqui. Senta, Dé. Senta para comer. Mamãe, o André Mamãe, e o Mano. Mano. e o papai? Você devia estar aqui, mas ele tá trabalhando. Uhum.